Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, Dásio, Cíntia, o Sindipesa, Rodrigo. Bom, eu sou o Gustavo Cassiolato, sou diretor técnico da Rigging Brasil, Escola da Movimentação, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, então, se eu falar muito de segurança, está relacionado à segurança do trabalho que eu fiz. Sou membro do Tripartite NR11, estou representando todos os empregadores, né? Então representando a classe empregadoras pelo CNT, Confederação Nacional dos Transportes, e também atuo nos comitês da BNT, desenvolvendo normas técnicas para o segmento. Tá? Dentro da nossa história de trabalho, né? Desenvolvi 8 publicações, tem mais 5 engavetadas aí já para sair, e tem um propósito pessoal de levar para as empresas segurança e movimentação de carga, né? Então, contribuir tecnicamente para que as empresas possam ter segurança, né? Então, não é um papel simples, é um papel que envolve vários requisitos e principalmente o econômico. Então, algumas empresas a gente tem que convencer a implementação de medidas, de adequar processos que a gente sempre escuta, eu sempre fiz assim, a empresa chegou até aqui assim, e aí a gente tem que mudar esse padrão, né? Tem que evoluir, tem que mudar o que sempre fez, evoluir, investir para que possa prosperar. Se manter da mesma forma, com certeza vai ter um acidente, vai ter um problema, seja no equipamento, no processo, ou machucar pessoas, né? Bom, e aí eu sempre gosto de fazer uma pergunta, né? Então, o que é uma operação bem-sucedida? Né? Então a gente olha para dentro de uma organização, chega lá para o diretor da fábrica e pergunta para ele o que é uma operação bem-sucedida para ele. Então para ele você pegou a carga, colocou onde tinha que colocar, isso é uma operação bem-sucedida para mim. Você pergunta para um operador o que é? Eu peguei o equipamento, eu peguei ele lá do pátio da empresa, rodei até o local, fiz o patolamento, abri lança, peguei a carga, coloquei lá no local, voltei, recolhi o equipamento, voltei para a garagem, para mim isso foi uma operação bem sucedida. E aí, eu faço essa pergunta por quê? Porque para muitas organizações, eles acham que movimentar carga é fácil. Eu vou ligar para a empresa de guindaste, eu vou pedir para o fulano pegar aquela carga dali e colocar ali. É um processo que envolve muitos procedimentos, muitos treinamentos, profissionais qualificados, equipamentos em bom estado, manutenção em dia, uma série de requisitos para garantir que uma operação seja bem sucedida. Então, quem contrata, quem pede para executar, tem que ter essa amplitude, saber o quanto dá trabalho movimentar uma carga. E infelizmente, as pessoas acham que é pegar a carga daqui e colocar lá, que às vezes o diretor pensa dessa forma. Mas quando tem um acidente, quando tem um evento, ele vai entender melhor o que aconteceu dentro do processo. Vai ver que a empresa não tinha procedimento, vai ver que o treinamento era falho, vai ver que a empresa que ele contratou de guindaste negligencia a manutenção, vai ver que o operador não tinha o treinamento suficiente. Olha quanto buraco ele vai ver dentro desse processo. Mas só quando tem um acidente. Enquanto ainda está dando certo, ainda está operando o equipamento, está movimentando a carga, o objetivo está sendo feito, está tudo certo. Agora, quando tem um acidente, a responsabilidade dele é investigar, é ir atrás e promover soluções para poder evoluir o seu processo. Então eu vejo que o Rodrigo trabalha muito dessa forma, eu infelizmente trabalho dessa forma, que é em cima de acidentes. Muitas empresas vêm através da gente por causa de acidentes. E a gente precisa mudar essa chave, trabalhar de forma preventiva. Como que a gente pode evitar um acidente? Como que a gente pode ter um sucesso numa operação? Então envolve diversas atividades. Então, como eu falei, treinamento, manutenção, contratação, mão de obra, recursos, enfim. É uma amplitude, são vários serviços que a gente tem que analisar. Não é simplesmente peguei a carga e coloquei lá, né? E aí, dentro da movimentação de carga, a gente ouve falar muito de plano de rigging. Então, o que é um plano de rigging? É um planejamento formal de uma atividade de movimentação de carga, onde eu estabeleço recursos, eu estabeleço processos, eu estabeleço os materiais que eu vou utilizar para garantir que aquela operação seja segura. Então, aqui, eu trago aqui que quando a gente faz um planejamento formal de uma atividade, a gente executa, na nossa ação, a gente tem mais assertividade.
Então, dentro do PDCA, eu consigo ser muito mais assertivo quando eu planejo adequadamente. Agora, quando eu não planejo adequadamente, eu vou ficar tentando e errando várias vezes, e é aqui que pode acontecer um evento, um acidente. Então, quando a gente fala em plano de rigging, na verdade, a gente está garantindo que a nossa ação seja um sucesso. Então, por muitas vezes, a gente fica 2, 3 dias fazendo um plano de rigging para a operação durar meia hora. Aí o cara, porra, você ficou 3 dias fazendo um plano para durar meia hora? Parabéns para nós, conseguimos executar com sucesso uma atividade bem planejada. O problema é quando a gente demora meia hora para fazer o plano e 3 horas para executar, 3 dias para executar. Então tem coisa errada aí, né? Então é muito importante a gente, sempre que for trabalhar com equipamento de movimentação de carga, ter o planejamento. Porque na hora, quando a gente vai fazer as adaptações, é aí que acontecem os acidentes, os problemas, e aí, com certeza, a empresa vai ter vários danos, né? Esse daqui é um exemplo de um plano de rigging, né? Então, aqui a gente tem imagem 3D de uma treliça sendo movimentada, então o guindaste aqui pegando a estrutura no ângulo certo para movimentar, a gente pode ver o isolamento de área, aqui a gente pode ver a configuração da atividade, de balancim, de pontos de pega, dos materiais de içamento, dicas de utilização, requisitos mínimos necessários para poder movimentar a carga, a relação dos materiais de içamento, muito importante, a configuração. Então essa é a materialização de um planejamento muito bem feito. Então, se demoramos 3 dias para executar isso daqui, meia hora para fazer a atividade, sucesso. O que não pode fazer é o contrário, é a gente em meia hora planejar e depois executar em 3 dias. Tá? Então, plano de rigging é essencial para a gente garantir que uma atividade tenha segurança. Esse daqui é um exemplo de um cliente nosso, né, a Vale, lá no S11D, lá no Pará. A gente tem aqui um guindaste de alta capacidade, né, então ele está transportando uma carga em cima de uma estrutura que está em operação. Então, olha o risco que tem aqui esse processo. Imagina essa esteira aqui parar. A carga cai em cima dessa esteira. Então eu preciso de um equipamento confiável, eu preciso de uma confiabilidade, como o Rodrigo falou. Mas para isso, sem um planejamento, eu não consigo fazer. Então essa carga ela tem que ser estudada, os pontos de ancoragem, material de içamento, a hora que eu vou posicionar o guindaste, avaliar a pressão aplicada no solo, vento, pessoas, profissional que vai executar, equipe que vai promover a atividade. Então tudo isso daí é na fase de planejamento que eu consigo identificar as barreiras, promover as medidas, colocar o recurso adequado para garantir que isso daqui seja um sucesso. Sem planejamento, nós não conseguimos executar com qualidade isso daqui. Tá? Então, fundamental o planejamento de uma atividade. Trago também um exemplo de um mapa mental de como que as empresas têm que evoluírem na parte documental. Rodrigo presta consultoria em grandes empresas, a gente vira e mexe, troca figurinhas sobre requisitos, e as empresas elas têm que criar procedimentos internos porque nós não temos leis, não temos regras do jogo. Então, ela tem que falar para a empresa que a empresa tem que mandar um documento que pode ser um certificado do operador, que pode ser um atestado do equipamento, para comprovar que o equipamento está em bom estado. E normalmente, algumas empresas falam assim, putz, quanta exigência, para que tanta burocracia? Por quê? Porque senão o cara manda aquele guindaste lá com a lança avariada para a obra. Ele manda um cabo de aço avariado para a obra. Então, as empresas precisam criar procedimentos. Então, esse daqui é o exemplo da Vale e uma outra empresa chamada AMIP que presta serviço na Vale. Então, a Vale tem a RAC 5, procedimento interno sobre segurança e movimentação de carga, tem a PNR 69, que são os requisitos de atividade crítica. As empresas criam mais barreiras para garantir que a segurança seja completa. Aí a gente tem as normas regulamentadoras, que esse daí, infelizmente, ainda é um gargalo, mas vamos ter uma evolução muito grande, possivelmente ainda esse ano. Tá? Então vamos ter a evolução da NR11. Estamos saindo de 10 linhas praticamente para 1000 linhas. Então as exigências que as empresas tinham antes e depois da norma serão outras. O impacto, empresas que fazem a sua reflexão do seu procedimento, evoluem, entendem para que serve cada controle,
vai ser fácil se adaptar. O problema é aquela empresa que não faz nada. E aí essa daí vai ter que contratar muitos consultores, vai ter que contratar muitos profissionais para poder se adequar para quê? Para atender norma, porque ela não está preocupada com a segurança. Se ela tivesse preocupada com a segurança, ela já estava fazendo. Então ela não precisa ter uma norma para obrigar ela a fazer controles, para ter segurança. E é isso que a norma, infelizmente, vai trazer. As empresas têm que fazer porque é obrigado por norma para não tomar multa. Então, de vez serem proativas e evitarem que tomem multa, né, prezando a segurança, a longevidade dos processos, não, vão fazer para não tomar multa. E esse é o Brasil que a gente quer mudar. E lá dentro da norma, eu acho que é muito importante a gente falar que muitos requisitos que hoje não existem, lá vão ter. Sobre manutenção de equipamento, sobre treinamento, sobre inspeção, sobre requisitos de planejamento. Então vai ter um plano básico, vai ter um plano detalhado, vai ter um procedimento, o que deve conter um procedimento. E para isso vamos colocar muitos pingos nos is. Por quê? Temos uma norma de 1978. Olha o guindaste que tem lá fora, por exemplo, da Liber. O quanto esse guindaste evoluiu de 1978 para hoje, 2025? Bem pouco, bem pouquinho. Foi tranquilo. Tranquilo, né? Então, e está evoluindo ainda mais, eles nem contam, mas tem coisas planejadas para 10, 15, 20 anos e que a gente nem sabe ainda. E com certeza, essa evolução a gente não acompanhou em relação à norma. E aí as empresas foram adotando controles para poder evoluir. Queria trazer também que, dentro das regulamentações, né, Gabos está aqui também, ele é nosso coordenador lá da CE99, faz um excelente trabalho com a gente. Temos também evoluído nas normas técnicas. Então, norma técnica, ela serve também de subsídio legal para a gente poder se embasar, para poder trazer a evolução também de processos, de produtos, de qualificações. E temos duas normas importantes aí que foram lançadas, que foram publicadas pelo CE99, que é a 17089, que é a qualificação dos profissionais de içamento, que é o projetista, o supervisor e o sinaleiro. Então agora a gente tem carga horária, conteúdo programático, recertificação, todo o processo documentado para poder garantir que esse profissional seja qualificado da forma correta. E agora, recentemente, a 17224, que é a certificação de operadores de guindaste. Então, definindo claramente capacidade de equipamento, dividindo os tipos de equipamento. Então, um camarada que trabalha com um guindaste hidráulico articulado, ele não pode ter a mesma carga horária de um cara que trabalha com guindaste de 700 toneladas, 750 toneladas. São outros requisitos, outra carga horária, outros conceitos. Então, trazer para o mercado essa evolução. Então, é árduo, né, Gabos? Não é fácil, a gente tem que lidar com vários interesses, mas se a gente não fizer isso, o mercado continua ainda uma bagunça, as empresas adotam o que elas acham interessante, os contratantes adotam também o que eles acham adequado e aí as exigências começam a ser cada vez mais difíceis de serem cumpridas e acaba vindo cada vez mais papel, que não serve para nada, não serve para ninguém papel, serve só para quem às vezes emite. Então o cara que fornece um papel com RT, enquanto está dando certo ele está ganhando dinheiro. Agora quando der errado, realmente ele vai pagar por esse problema que ele faz, que ele gera na sociedade, né? E aí eu trago aqui para vocês também a importância da gente estabelecer quem deve conhecer movimentação de carga. Antigamente a gente tinha o operador, a pessoa-chave era o operador, né? O operador era o cara que tinha que saber de tudo, ele tinha que saber montar o equipamento, ele tinha que saber sobre a carga, tinha que saber sobre a lingada, sobre a inspeção. Então aquele profissional ele ficava sobrecarregado. E nos tempos atuais, esse excesso de informação nesse profissional não condiz com a segurança operacional. Então o comprador tem que saber o que ele vai contratar num escopo de uma locação de equipamento, de um serviço de movimentação, de uma atividade. O cara que recebe o equipamento, então, quem vai receber o equipamento é um técnico de segurança, é um profissional da logística, ele tem que fazer lá um checklist, tem que acompanhar o checklist de recebimento. O engenheiro de segurança, o que ele tem que controlar, ele tem que olhar lá que tipo de documento que a empresa tem que fornecer, se ela tem que fornecer todo o histórico de manutenção corretiva e preventiva, né? Para que tudo isso? Será que só um documento, né? Na NR12 lá tem lá que só um documento autorizado pelo profissional responsável
que aquele equipamento atende a capacidade, já é o suficiente, né? Uma RT, né? Classificando aquele equipamento como apto. Então, eu falo que os profissionais que atuam no processo precisam entender o que eles têm que ter de conhecimento. E muita gente precisa conhecer sobre movimentação de carga. Não é só quem executa, não é só o operador do guindaste, né? Então, ó, quantas pessoas, né? Compras, logística, manutenção, venda, segurança do trabalho, almoxarifado, engenharia, RH. E o cliente também tem que saber o que está contratando, o que está pedindo, o que é entregue. Pô, eu vou contratar um guindaste aqui de 300. Por que vai vir um guindaste de 300? Por que não pode vir um de 220? Ah, não, porque é o que eu tenho no pátio. Ah, então tá bom. Não, estou mandando um de 300 aí porque o seu local de trabalho não permite a gente patolar tão perto, preciso de um comprimento de lança maior, preciso de um raio operacional maior. Então o cliente precisa saber disso, senão ele é passado para trás, tá? Então a gente tem que saber realmente esses requisitos. E aí a gente entra sempre nessa definição, né? Quem conhece e quem é o responsável. Contratei a empresa. Faz uns 3 anos que eu estive numa grande empresa, numa grande siderúrgica, e falei com o gerente da manutenção. Aí eu falei assim para ele, pô, você sabia que o guindaste, a gente chegou até aqui, mas você sabia que o guindaste ali está operando dessa forma e está incorreto? Aí a resposta do gerente foi, eu já tenho tanta atribuição aqui dentro dessa empresa que eu tenho que olhar todos os ativos. Eu contrato uma empresa de locação que vem um equipamento bom, o cara me entrega a RT e ainda eu tenho que ficar olhando o patolamento, tenho que ficar olhando esses requisitos. Então, esse tipo de postura mostra o quanto vulnerável a gente está. Isso dentro de uma grande siderúrgica. Imagina dentro das pequenas empresas, das outras empresas, como que é o processo. Então, a gente entender qual é a nossa responsabilidade, a partir do momento que um guindaste entra dentro de uma empresa, a empresa é responsável por aquilo também. Então, ele tem que ter um pouco de conhecimento de chegar lá e olhar, por que você está patulando o guindaste aí? Por que você está fazendo dessa forma? E isso, hoje, os profissionais que atuam, seja na manutenção, seja na engenharia de segurança, precisa abrir o olho, precisa ter esse conhecimento, porque a engenharia, infelizmente, não traz essa informação. O curso técnico não traz essa informação. Aí precisa se especializar, precisa criar esse conteúdo. Por isso que a NR11 tem que colocar lá que o profissional tem que ser capacitado em movimentação de carga. E aí a gente tem que colocar os requisitos, porque senão fica aquele problema. Ah, dá um certificado de NR11, tá bom, qual é a carga horária? Qual é o conteúdo? Qual é o profissional? O que eu vou capacitar? Qual é o objetivo daquilo? Treinar por treinar, papel por papel não resolve nada. Tá? Isso sem falar, né, Gustavo, quando a gente está falando desse papel contratante-contratado e de patolamento, a gente tem que sempre lembrar também do risco do solo, né? Então, sempre tem essa questão da responsabilidade, onde eu vou patolar, quem que vai me dizer qual é a capacidade do local, se eu posso ou não. E aí, sempre tem um jogo de empurra-empurra, né? A gente está bem acostumado a ver isso, geralmente o contratante que é o responsável, é o dono do lugar, é que tem que saber o que está por baixo, se é possível, se não é possível, qual a capacidade, mas eles tentam também empurrar isso para quem é o dono do guindaste, dizendo, não, mas você é quem sabe da operação, né? Então você tem que me dizer se eu posso patolar aqui ou não. É uma situação bem complicada, né? E aí as empresas trabalham no escuro, porque se ela não vai executar a atividade, alguém vai executar, né? Então entra numa questão econômica. Por isso que a gente tem que colocar lá na NR11, que quem tem que fornecer a resistência do solo é quem é o dono do local. Não é a empresa que vai vir externa com o guindaste, olhar e falar, coloca a sapata lá, aperta lá, vamos ver se a pressão vai estar adequada ou não. A gente não sabe se passa uma galeria, se passa alguma tubulação, a gente nunca esteve lá. Então as empresas precisam ter essa responsabilidade e maturidade de mapear o seu solo e chegar para a empresa que ela contrata e falar assim, a resistência aqui é tal. Perfeito. Isso quando eles não falam, né? Não, mas então contrata alguém para avaliar meu solo e eu pago no seu escopo de serviço. Só que uma vez que você faz isso, você assumiu a responsabilidade para você, né? Uma vez que você contratou a empresa que vai avaliar o solo, você pegou aquela responsabilidade para você. Isso, né? Ele lava as mãos e joga a responsabilidade no seu colo. Com certeza. E esse é um requisito muito sensível e que eu, ao longo de 20 anos aqui,
Eu vejo poucas empresas fazendo realmente um estudo de solo e entregando para quem ela contrata o que tem lá no solo, né? Eu vejo que num futuro próximo, com a implementação de leis mais específicas e deixando claramente a responsabilidade e a obrigatoriedade, a gente vai evoluir. Porque, infelizmente, as pessoas apenas acreditando e conhecendo suas responsabilidades não é o suficiente. Precisa estar numa lei, precisa ter a obrigatoriedade para ter essa execução. Então vai ser um marco muito significativo, principalmente para quem loca equipamento e que às vezes trabalha no escuro com receio de não saber o que tem lá no local de trabalho. Ô Gustavo, só um pequeno gancho aqui, e quando acontece de ter uma empresa que faz o teste de solo também, o teste que eu mais tenho visto, eu imagino que você também, é sondagem de solo, né? Então o pessoal vai lá, fura o solo, arranca uma amostra de material, faz uma análise, tem lama, tem sei lá o que aqui, e não é o que realmente interessa, né? Interessa a resistência que aquele solo vai suportar os esforços ali do guindaste. Então acho que é uma questão de conceito. A gente ultimamente até fez um trabalho lá com um cliente nosso, tem uma norma que você conhece, que é a 6489 da engenharia de civil, que é a aplicação de força direta sobre o solo. Ela é para estudo de fundação, mas ela encaixa perfeitamente dentro do contexto nosso de guindaste. Então é importante também fazer o teste adequado, o teste correto, para garantir os esforços aí que o solo vai receber do guindaste. Só esse pequeno gancho aqui. Show de bola. Muita sondagem, não é o que interessa ali para a gente. Excelente. Então, é um item muito importante a gente olhar, tá? E aí, um exemplo que eu falei, né? A empresa que eu contrato me forneceu a RT. Olha o resultado. E aí, infelizmente, se tem vidas, elas não voltam. Se tem o papel da RT, vai atrás daquele profissional que emitiu. Se vai atrás de quem contratou, vai atrás de quem emitiu, mas vidas não voltam. Então, um papel não vale mais do que vidas, né? Então, quando alguém falar para vocês, a empresa emite RT, eu procuro nem trabalhar mais nessa empresa, porque foge de ética, foge de princípios e esquece que tem um ser humano ali, tem uma pessoa operando aquele equipamento, tem pessoas em volta que podem ser afetadas por aquilo, né? Não é um papel que vai fazer a vida da pessoa voltar, tá? Bom, trazendo a questão do profissional, né? Então, quando a gente fala de equipamentos, operadores, a gente tem uma questão muito importante agora, que é o comportamento seguro. Existem muitas distrações, celular, né? O grupo do WhatsApp, o TikTok, que infelizmente isso afeta a distração. E na operação de guindastes, qualquer distração pode ocasionar um acidente. Então, ações, atitudes e decisões são afetadas pelo comportamento do profissional. As empresas precisam cada vez mais profissionalizar essa mão de obra. Aquele profissional entender da sua responsabilidade. Ele saber que está na mão dele executar aquela atividade com segurança ou não. Temos ato de recusa, temos como justificar uma atividade que eu não quero executar. Temos. Mas se a gente não treinar eles sobre o que é comportamento seguro, o que a gente espera daquele profissional, a gente nunca vai conseguir evoluir. Então, esperar que uma empresa que ainda contrata operador de máquina analfabeto, como é que a gente vai exigir que esse profissional seja um bom profissional? Ele tem que ter qualificações mínimas, conhecimentos mínimos, né? Para poder garantir que uma máquina que ele está movimentando de 10, 15, 20 milhões, movimentando uma carga que custa 10, 15, 20, 30 milhões, 100 milhões, seja operada da forma segura, né? Então, o que oferece para a gente o comportamento seguro do profissional? Olha quanta coisa envolve. Então, essa maturação, essa maturidade que as empresas precisam ter, com certeza ajuda elas a ter reputação, ao bem-estar do profissional, uma cultura de responsabilidade, a ter aspectos legais adequados, produtividade, redução de custo, enfim, só benefícios. Mas precisa de uma estrutura. Não adianta aquela empresa familiar que operou sempre da mesma forma, querer fazer um trabalho de comportamento seguro da noite para o dia. É uma estruturação, profissionais de qualidade envolvidos para garantir que esse profissional evolua, tá? E aí, como eu falei das responsabilidades dos profissionais, quando a gente recebe uma foto de um erro operacional, eu sempre penso assim,
Quem treinou aquele operador? Será que nunca falou para aquele operador que ele tem a possibilidade de não fazer aquela operação daquele jeito? O poder da ação está na mão dele. Ah, mas você mandado embora. Você prefere ser mandado embora ou matar alguém? Então, eu acho que a gente precisa sensibilizar mais ainda os profissionais que atuam com equipamento. E agora, com a implementação da norma, a BNT e da NR11, eu acho que a gente vai conseguir trazer essa evolução. Para que eles possam ser treinados no equipamento adequado, então não adianta a gente pegar um profissional de guindaste hidráulico articulado e querer que ele opere um guindaste treliçado sob esteira. Então a gente precisa dar o treinamento adequado, exigir que ele tenha um tempo de conhecimento do equipamento adequado e também conhecer os procedimentos operacionais. Como que a empresa quer que ele opere, como que a gente estabelece o procedimento. Eu quero que você siga essas etapas, não dá também para ele criar mentalmente um processo seguro de trabalho. Então as empresas precisam ter procedimentos operacionais. Cada empresa tem o seu, né? Tem processos específicos para garantir que ele execute da melhor forma. Tá? Entender também que lá na entrega técnica ele recebe um conteúdo imenso, mas será que ele vai lembrar disso daí depois de 10 anos na montagem? Como é que ele vai transferir esse conhecimento para outro profissional? Então, garantir que a montagem do equipamento seja exemplar desde quando eu recebo o equipamento, depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Como é que eu vou garantir isso? Dentro de um treinamento adequado, de uma padronização. Tá? E o profissional conhecer realmente quais são os problemas que tem numa operação. Pô, checklist. Checklist não é um papel que tem que fazer sim ou não. Ele vai identificar, são lembretes para ele olhar lá no equipamento se aquilo está adequado ou não. Mas qual é a realidade? Ele manda o sinaleiro. O sinaleiro, dá uma olhada lá em tal coisa. Quando manda? Senão ele já vem com o checklist preenchido. Por isso que a gente precisa treinar quem contrata para fiscalizar, para confrontar, para auditar, mostrar onde são os pontos falhos de um equipamento para poder ter a observação contínua, para ter esse conhecimento prático, para poder bloquear o equipamento quando está inseguro ou inapto para uso. Bom, estou finalizando, tá? A questão de especificação dos materiais, então eu queria trazer que tem materiais de içamento, como esse daqui, ó, que é uma manilha, que é um dos principais itens de içamento numa elevação, que muitas vezes ele já vem reprovado de fábrica. Ele não tem informações de fabricante, não tem rastreabilidade, o pino não tem informação. Então, se eu colocar isso daqui em operação e der um acidente, eu sou responsável por isso. Então, para que eu vou usar isso? Então eu preciso treinar compras, eu preciso treinar quem especifica, para que na hora de quem receber também, eu preciso treinar para não receber isso e colocar a operação em risco. Então de nada adianta eu ter um equipamento de milhões, eu ter uma carga de milhões, eu ter um profissional treinado, se eu tenho isso daqui dentro da fábrica, da operação. Né? Olha o exemplo do olhal aqui, ó, desgastado. Olhalzinho simples para levantar um motorzinho. Aí o Rodrigo falou aqui, 1 tonelada. O motor que levanta aqui ó, é 200 quilos. 200 quilos içado aí a 5 metros de altura mata, machuca. Né? Então, não é a capacidade. Quando tem aquela carga absurda, 300 toneladas, vem drone, vem diretor, vem reportagem, vai todo mundo olhar. Mas e as dia a dia corriqueira? Né? Então, é bom olhar. E para finalizar, trazendo um pouquinho aqui para o Sindipesa, né? Como que a gente compara uma empresa de locação, uma empresa que tem no mercado atualmente, com outra, né? Dentro do Sindipesa, mensalmente, a gente tem um grupo de SSMA. Lá a gente fala de diversos assuntos. Tem reunião que tem 50 pessoas, tem reunião que tem 40, tem reunião que tem 60. A gente traz insights de segurança e movimentação de carga. A gente traz requisitos que muitas empresas têm dúvida. E lá é um grupo de debate, de evolução. E aí eu falo, aqui a gente está evoluindo. Será que as outras empresas estão evoluindo? Será que elas estão no mesmo patamar? Né? Então o contratante tem que olhar isso. Ele tem que exigir que as empresas evoluam. E aí um papel muito bom que a gente faz lá no Sindipesa é isso, é contribuir para a evolução, para que as empresas, os profissionais que fazem o controle, que fazem a gestão, evoluam, cresçam. E com isso, os controles serão cada vez melhores, os equipamentos vão durar mais, as atividades serão mais seguras e o profissional volte para casa com a mesma qualidade de vida que saiu, né? E volte inteiro. O que a gente não pode mais é aceitar acidente, por negligência, por falta de comprometimento, por falta de crença em executar um procedimento adequado, né?
Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado aí pela oportunidade, Cíntia, Dásio, Rodrigo. Estamos à disposição aí para as dúvidas que tiverem. Sim, obrigada. Acho que queria fazer, antes da gente passar para as perguntas, eu queria fazer 2 considerações, né? Acho que a gente ficou claro da quantidade de pessoas e de profissionais e de requisitos e de exigências técnicas envolvidas numa operação de içamento. Né? A gente não está dizendo simplesmente que né, sem querer desmerecer, mas uma movimentação de uma coisa numa empilhadeira e querer dizer, não é a mesma, é tranquilo, é só amarrar lá o cabo e não, né? Tem várias pessoas que estão envolvidas nessa operação, no antes, no durante e no depois também, né? Para desmontar adequadamente, manter esses equipamentos e tudo mais. Então, acho que o que a gente queria passar aqui, né, com o Rodrigo e com o Gustavo, o quanto a gente precisa observar esses requisitos técnicos, o quanto a segurança é um valor fundamental, né? A gente, como o Gustavo bem pontuou, a gente fomenta muito que as empresas trabalhem com segurança, que elas obedeçam às regulamentações, né? Isso para nós é um dos valores principais do Sindipesa. Então, obrigada, Gustavo, obrigada, Rodrigo, e acho que a gente pode passar para as perguntas, se o Dásio não tiver nenhuma consideração a fazer também. Nós temos o nosso código de ética, que inclusive foi escrito pela Cíntia, que é advogada, e a gente leva realmente esse assunto extremamente a sério. Então, eu queria pontuar que, inclusive, nós temos o código de ética para reforçar aí o que a Cíntia acabou de dizer. Além disso, temos os nossos manuais de boas práticas, né, que falam também um pouco dessa preparação das operações de responsabilidade de solo, de manutenção, esse tipo de coisa. Então, realmente a gente usa bastante, a gente fomenta ao máximo que a gente pode essa questão técnica e de segurança. Tem algumas perguntas aí para a gente? Posso ser eu? Pode. Primeiro, quem está no... Eu tenho uma perguntinha assim, que eu tomei até a liberdade de escrever aqui, enquanto o Rodrigo fazia a apresentação dele. Rodrigo, dentre tantas coisas que você faz, que a tua empresa oferece, né, estão as inspeções. Quais são os problemas que você mais detecta nessas inspeções? Desculpe. Ô, Dásio, varia bastante, mas assim, a maioria dos problemas está relacionada à própria manutenção inadequada dos equipamentos, né, por falta de conhecimentos profissionais, serviços mal executados, ou às vezes eles nem deram problema ainda, mas eles têm tudo para dar problema, é questão de tempo. A gente costuma dizer que são as bombas, né, as bombinhas que estão armadas ali, né, o pavio está pegando fogo ali para explodir uma hora, tá? Inclusive alguns relacionados à segurança. Um exemplo eu citei aqui durante a palestra foi a questão de mangueiras, por exemplo, desgaste de mangueiras, tá? O que a gente tem visto muito também, aumentando muito a questão de corrosão de equipamentos, tá? Principalmente pontos escondidos, né? A corrosão, ela tá, às vezes está escancarada, está na frente da gente, lá não estão nem dando atenção, né? Você está vendo a corrosão aumentando e eu costumo dizer que a corrosão é como um câncer, né? Ela vai comendo, e quando a gente vê uma chapa que era lá de 8, 10 milímetros, ela está com 4, 5 milímetros, metade da espessura que ela tem, tá? E como eu procurei falar bastante assim, um ponto falho coloca tudo em risco. Então, assim, sensores desregulados, principalmente descida de tambor de carga também, é um sensor que acaba o pessoal esquecendo. Então, por isso que a gente insiste bastante de falar dessa inspeção anual, detalhada, com bastante critério, realmente procurar, né, o problema, não aquela manutenção que a gente costuma falar que é o pit stop, né, a preventiva, troca óleo, filtro, porque o equipamento realmente tem que trabalhar, né, mas no mínimo uma vez por ano precisa dar uma olhada realmente com maior atenção nos equipamentos.
A outra pergunta que eu teria, qual a recomendação que você faz para as empresas que gerenciam, mas eu acho que de alguma forma você já respondeu, né? Não é a manutenção de pit stop. Né? Ou se tiver alguma coisa mais para concluir quanto a isso, por favor. Eu acho que uma questão muito importante, nós para complementar, porque realmente essa questão da inspeção ela é fundamental, é a questão de capacitação, treinamento. Tá? Como eu disse também aqui, tem 27 anos que eu trabalho com guindaste, indo para 28. Muito treinamento, muita sala de aula, muita parte prática, né, que eu acho que a gente aprende realmente ali no dia a dia, e assim, consultar muita documentação de fabricantes, se aperfeiçoar nesse sentido e trazer cada empresa também, cada tipo de operação tem sua realidade, é diferente. Você pega um equipamento que está trabalhando na mineração, por exemplo, ele tem desgastes muito maiores. Você pega um equipamento que está trabalhando na beira do mar, questão de corrosão, ela fica acentuada, sabe? Então, é trazer todo esse conhecimento, se preparar, treinar, mas trazer também para a realidade da operação. Então, acho que isso, a mão de obra hoje, ela é complicada, né? Você encontrar bons profissionais, e inclusive bons profissionais que queiram se desenvolver, tenham comprometimento, né? E ter humildade também de perguntar. Eu até hoje pergunto, um dia eu liguei para o Gustavo, tirar uma dúvida com o Gustavo, não tem problema nenhum, a gente está aqui para, acho que realmente se ajudar e buscar informação e fazer o certo, né? Não deixar o mínimo de margem para erro. Então, acho que a capacitação, treinamento é muito importante também. Vou fazer uma perguntinha agora para o Gustavo, sobre a NR11, Gustavo. Você falou das distrações, né, do operador, que hoje tem TikTok, tem WhatsApp, tem um monte de redes sociais. E eu não sei se juridicamente é possível ou não. Eu não sei que a Cíntia, apesar de ser advogada, né, já teria essa resposta, ou qual a opinião dela também, de durante operações o operador não poder estar portando o celular dele para focar realmente na operação. Porque a gente vê acidente de carro, né, ocorrendo por causa da pessoa estar olhando o celular, está vendo quem está chamando, está respondendo uma mensagem. Aí, primeiro, dentro dos trabalhos da NR11, isso já chegou a ser discutido ou não? Depois, queria que a doutora Cíntia desse a opinião dela e se isso poderá, de alguma maneira, ser possível juridicamente. Trazendo o que a NR11 fala, né? A gente não precisa estabelecer dentro de uma norma que um operador não tenha que utilizar o celular. Entra na parte de comportamento, entra na parte de capacitação. Algumas empresas adotam até dentro, na entrada do colaborador, dentro da atividade, lockers, né, para poder guardar e não ter nenhum acesso à comunicação, ao celular. E se a família quiser falar com ele, tem como falar com a empresa e ter a comunicação, para evitar distrações, para ele poder ter produtividade, né? E, infelizmente, não precisa estar na norma isso, né? A gente precisa colocar lá requisitos de segurança, mas esse é um problema atual. Muitos profissionais realmente se distraem e, olhando uma operação, por mais simples ou complexa que seja, qualquer distração pode ocasionar realmente um acidente, seja na operação. A gente tem hoje equipamentos modernos que tem um monte de sensores, mas não podemos confiar também em todos os sensores que existem no equipamento. Eles podem falhar por ausência de manutenção, ou também a gente, dentro de uma atividade de içamento, a gente tem possibilidades de girar o equipamento, comprimir alguém, cair carga, batida contra, enfim, depende do operador estar sempre atento na operação. Então, a distração é fundamental. Então, ele precisa estar sempre olhando o que está fazendo, né? Cíntia, fica à vontade de complementar. Quantas pessoas não querem ser multadas ou acabam só tomando as devidas providências quando existe uma sanção, né? Então, eu acho que é mais esse ponto, na verdade. Eu acho que se alguma norma criasse a proibição, o que seria possível, tendo em vista que
pode causar um acidente, existe o risco de vida e etc., enquanto a gente não tiver uma norma que estabeleça, fica difícil das pessoas adotarem o comportamento que é seguro, né? E é muito o que você colocou, Gustavo, é uma questão de ética, é uma questão de regulamento do local onde o serviço é prestado, se tem o local adequado para deixar o equipamento, né, o seu celular, os seus pertences. Então, tem essa série de questões, mas eu acho que seria, sim, possível, assim como foi feita a norma para a proibição do uso de celular nas escolas, né? Então, eu acho que segue a mesma linha, né? E aproveitando, queria também perguntar aqui para o Gustavo, na sua vasta experiência, né, de anos trabalhando com isso, quais são os principais erros operacionais que você vê nas operações mais recorrentes, assim, nas operações com guindaste? Muitas empresas não conseguem enxergar a causa raiz correta, né? Algumas estão relacionadas a falhas operacionais, outras por ausência de controles, ausência de procedimento, e muitos erros estão relacionados a solo, né? Então, não analisar corretamente um solo, não ter a responsabilidade de falar, não vou operar nesse solo porque eu desconheço. O material de içamento que vai ser utilizado, então especificar e utilizar corretamente no método de içamento, a confiabilidade do material, né? Então tem problema de amarração de carga. Problema no planejamento, né? Então as adaptações que acontecem por falta de planejamento. Pô, eu preciso movimentar aquela carga e na hora de movimentar o pessoal vai lembrar do material que precisa utilizar, da corda guia, do isolamento. Então tudo isso daí é na fase de planejamento. Então é um erro também não ter planejamento. A gente precisa planejar as atividades e planejando a gente vai saber todos os recursos. E aí eu acho que um dos também principais é a importância da capacitação, o erro das empresas em não olhar com cuidado a capacitação do profissional. Se não está na norma que aquele profissional tem que ser reciclado a cada período, a cada X anos, e aquele conteúdo programático, ela não vai fazer. Então a gente precisa realmente investir em capacitação, na evolução dos profissionais, equipamentos que eu falei, de 78, quando a NR11 lançou, até hoje, a norma não mudou. A gente precisa mudar. Então, preparar os nossos profissionais para estarem capacitados para esses equipamentos cada vez mais modernos, com sensores, com particularidades técnicas que eles precisam ter esse conhecimento. Meu nome é Elvis, a pergunta é para o Gustavo. Gustavo, eu venho de uma pegada operacional, né? Supervisor de manutenção de guindaste. É uma dor de cabeça e tanto. Então, assim, eu tenho muito pensado a respeito do planejamento estratégico. Esse planejamento todo que se dá, né, busca realmente ter e coloca a segurança em primeiro lugar. Mas, do topo até o operacional, chega distorcida a informação. Então, quando chega no operacional, o operador, as pessoas envolvidas principalmente numa linha de produção, numa fábrica, no meu caso mineradora, já vem distorcido. Vem o quê? A produção em primeiro lugar. Não se fala abertamente, né? Mas tem a pressão, como foi falado, olha, se o contratado não fizer, outro faz. A responsabilidade do solo, né? É o voto e o veto para fazer a movimentação ou não, né? No caso, é o operador do guindaste ou o técnico de segurança vai lá, avalia, não, pode ir que dá para fazer, né? A tua fala foi bem legal, porque isso realmente, se a pessoa assumir, faz jurisprudência e dali em diante, a responsabilidade para frente é do contratado, né? Então, assim, essa distorção entre o que está no planejamento estratégico
estratégico realmente que é de fato e muito válido, a questão da segurança, a questão do realmente, eu acho que isso deveria ser pregado em toda a palestra, a questão da vida realmente em primeiro lugar, essa preocupação que deu para perceber na tua fala. E assim, como é que a gente liga esses pontos para a informação chegar límpida e você dizer assim, com total confiança para o operador, para o operacional, olha, você tem o poder de veto e se não tiver, né, e fazer com que seja compreendido esse planejamento chegue de forma bem límpida no operacional. Quando a gente entra dentro da empresa, vai conversar com um profissional, com o outro, por muitas vezes a gente vai ver que é só papel. Então eu prefiro que as empresas não tenham esse papel e tenham uma cultura de segurança. E a cultura de segurança a gente faz no dia a dia, né? Então não adianta a gente falar que faz o planejamento, sendo que o operador, o sinaleiro, nem participaram do planejamento da atividade. Como que a gente descobre isso? Quando a gente pega uma carga do solo e vai colocar ela lá na instalação, depois que vão falar, pô, como é que a gente vai tirar a lingada lá? Aí que começam as adaptações. Aí põe uma escada, aí põe uma plataforma que não é adequada, aí começa a fazer, o cara sobe no pré-moldado junto com o cinto de segurança. Aí são as adaptações que mostram que faltou o planejamento. E aí, quem vai falar, não, você não vai subir no pré-moldado junto com a carga, não. O operador ele tem a oportunidade de falar, não vou operar. Se ele não operar, quem que vai operar? Então ele tem que saber da responsabilidade dele. E hoje, as empresas cada vez mais maduras, com cultura de segurança, elas bonificam esse profissional que faz isso. Dentro da NR1, a gente tem agora motivos razoáveis, né? Que ele fala que ele pode parar uma operação quando tiver motivos razoáveis. E isso daí faz com que a gente capacite o nosso profissional para entender quais são os motivos razoáveis para parar uma operação. Ele não pode simplesmente falar assim, não, para aquela atividade porque eu acho que a lingada não está boa. Não, ele tem que ter motivos razoáveis. Não, ele não tem acesso para tirar o material de içamento. Isso é um motivo razoável para não operar. Pronto e acabou. Se ele achar que vai perder o emprego por aquilo, pelo menos ele não colocou uma pessoa em risco. Ele não deixou um profissional num local que é responsabilidade dele manter a segurança ali. Ah, não, mas o cara quis subir. Não, mas quem apertou o botão para subir o equipamento foi você. E dentro da sua atribuição, você tem que fazer uma análise de risco. E para finalizar, quando a gente fala em análise de risco, quem tem que participar da análise de risco são todos envolvidos. Porque se o sinaleiro participa daquela análise de risco do planejamento, ele vai falar, como é que eu vou soltar a lingada? Porque às vezes é feito planejamento por um engenheiro, que nem na obra está, ou de uma empresa terceira, de uma empresa de locação de equipamento, que nem vai lembrar disso. Né? Vai fazer o plano de rigging ABC e é toque de caixa. Então, por isso que a gente tem que fazer o planejamento com todos os profissionais que executam. E aquelas empresas que não têm a cultura de segurança, infelizmente, são nesses pontos que a gente começa a identificar os buracos, né? As barreiras que são preenchidas, né? As barreiras que são abertas por essa ausência aí de controle. Eu só queria até também falar que eu gosto de outra frase que eu também sempre falo, que é assim, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Por muitas vezes, um profissional de movimentação de carga, ele aprende com o outro. Ah, é o Zé que aprendeu com o João e foi passando assim o conhecimento. Como é que esse cara vai chegar na ponta treinado, né? Então, foi dando certo até aqui. Mas, putz, será que é o certo que ninguém estava fazendo ou é o errado que todo mundo fez até aqui? E na movimentação de carga a gente tem isso. A ausência de padrões, a ausência de controles permite que o profissional tenha essa liberdade a campo, né? Por ausência de sensores, de controles, e que infelizmente, num certo momento acontece um acidente. E aí a gente, analisando causa raiz, a gente vai ver que essa frase, que o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, e o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, faz muito sentido numa investigação de acidente. Uma manutenção bem feita, por exemplo, 150 itens a CS avalia dentro de uma inspeção anual. Será que o fulano que eu contrato, a empresa que eu contrato, por mais que ela me dê a RT no final, ela olha os 150 itens, ela registra,
ela tem um técnico que foi treinado por uma fábrica boa, que tem um engenheiro com 27 anos de experiência para dar o subsídio de uma dor, de uma dúvida. Então, essas coisas que, quando acontece o acidente, a gente vai se perguntar. Certo? Muito obrigado. Obrigada pelo trabalho de vocês. Obrigado a vocês, uma honra, sempre uma satisfação aí estar contribuindo, estar compartilhando conhecimento, trocando experiência e aprendendo, né? A gente sempre está aprendendo, mais um aprendizado aí para todos. Obrigado.